Pessoal, a ideia hoje é falar sobre gases ideais, mas voltado ao PISB, que é o vestibular seriado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Gases ideais é uma parte grande da matéria da física do segundo ano e pega também a química. O que o gás ideal tem? Ele tem pressão, volume e temperatura. Essas três variáveis de estado são relacionadas por uma equação e a partir dessa equação nós demonstramos várias outras que vocês verão ao longo dos próximos exercícios. Exercício número 1. Homens como Clapeyron, Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, Van der Waals, entre outros, desenvolveram importantes estudos envolvendo as propriedades de gases. O comportamento de gases reais se aproxima de gases ideais em condições de baixas pressões, bem como para gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas. Considere que, numa experiência de laboratório, um recipiente de volume V totalmente fechado, contendo 1 mol de um gás ideal sob uma pressão de 4 atmosferas, é submetido a uma expansão a temperatura constante, isso aqui é importante, tá, pessoal? E igual a 127 graus Celsius, e que o comportamento desse gás seja o de um gás ideal, conforme mostra o exercício. Neste caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, a pressão exercida por ele será dado a constante universal dos gases perfeitos, é R, igual a 0,082 atmosfera vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, olha só, pessoal, são muitos dados. Você tem vários dados numéricos aqui, mas eles estão sintetizados em um gráfico de pressão e volume. Esse gráfico de pressão e volume lembra você uma transformação isotérmica. Transformação onde a temperatura inicial é igual à temperatura final e ela se mantém constante em todos os pontos desse gráfico aqui. Então, para esse conjunto de pressão e volume, em cada ponto, em todos os pontos desse gráfico, a temperatura do gás permanece constante. Transformação isotérmica. E lembre-se uma coisa, olhando esse gráfico, você percebe o seguinte: quando o volume de um gás aumenta sem acréscimo, sem aumento de temperatura, a pressão desse gás diminui. Então, o gás, à medida que ele ocupa um volume maior, a pressão dele diminui durante uma transformação isotérmica. Desse modo, numa transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. É importante observar uma coisa: esse exercício deu uma temperatura na escala Celsius. É uma escala relativa. Olha só, pessoal, essa parte da matéria aqui, gases ideais, ela exige que a temperatura esteja na escala absoluta, na escala Kelvin. Então nós vamos ter que lembrar você de converter 127 graus Celsius para a unidade Kelvin. É só somar 273. Olha só, aqui nós temos, olha que interessante, 4 atmosferas e o volume V1. E temos P2, que é o que o exercício pediu, né? E o volume, que eu vou chamar de V2, 32,8 litros. É interessante lembrar o seguinte: 4 atmosferas e V1 serve para nada nesse exercício, porque existe uma equação que me dá a relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols do gás. Lembrando a você que esse número de mols está aqui no enunciado, ó. 1 mol, uma determinada quantidade de gás, 1 mol, dado do exercício. Equação de Clapeyron, olha só. E a universidade já deu aqui no enunciado a dica, ó. Primeiramente, o primeiro nome que ela colocou foi Clapeyron. Quase que um spoiler da questão, né? Então, lembrando a você o seguinte: a universidade deu isso aqui. N igual a 1 mol, V2, 32,8 litros e, indiretamente, ela deu T2. Por quê? Porque como isso é uma transformação isotérmica, a temperatura final é igual à temperatura inicial e vale 127 graus Celsius. Porém, nós vamos ter que converter para Kelvin. Então temos que somar mais 273. Por isso, eu posso usar a equação de Clapeyron direto aqui no ponto final do gráfico, olha só, no P2. P2V2 igual a nRT2, equação de Clapeyron. P2 vezes 32,8 litros, dado aqui, é igual a 1 vezes 0,082. Por que eu pude usar esse valor? Porque lá no enunciado
esse valor está em atmosfera vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Então, litro com litro combina. Agora, somei mais 273, olha lá, convertendo essa temperatura para um valor na escala Kelvin. Resolvendo isso tudo, acho a pressão final igual a 1 atm. Nesse momento, tem que pensar com vocês o seguinte, se fosse uma questão discursiva, vamos raciocinar se a gente seguiu o caminho certo. P2, uma atmosfera. Uma atmosfera é menor do que 4 atmosferas. Olhando pelo gráfico aqui, eu não tenho como adivinhar o valor de P2. Isso é impossível. Mas eu sei que ele é menor do que 4. Então, provavelmente, se fosse uma questão discursiva, eu teria ido pelo caminho certo e teria acertado essa questão. A opção correta é a opção C. Questão número 2 do PISME. Para comemorar o aniversário de seu filho, Pedro encheu diversos balões de borracha. Para que eles tivessem todos o mesmo tamanho, ele utilizou um compressor de ar regulado para encher todos os balões com um volume de ar igual a 2 vezes 10 elevado ao cubo centímetro cúbico a pressão de 1,1 atmosfera. Pedro encheu os balões na sala de sua casa, com o ar-condicionado ligado. Durante o processo de enchimento, a temperatura da sala ficou constante em 20 graus Celsius. Durante a festa ao ar livre, os balões ficaram um longo tempo expostos ao sol, a uma temperatura de 35 graus Celsius. Pedro percebeu que eles aumentaram de volume em 25% de seu volume inicial. Sabendo que os balões não suportam uma pressão superior a 1,6 atm, podemos afirmar que... Pessoal, é o seguinte, aí nós temos uma condição inicial que foi o enchimento do balão controlado dentro de um ambiente resfriado com esses dados aqui, ó. Esse volume, essa pressão e a temperatura de 20 graus Celsius que tem que converter para Kelvin. Essa é a condição inicial. Volume, pressão, temperatura. Logo após isso, o Pedro utilizou os balões na festa do seu filho. Pode ter mudado a pressão, o volume e a temperatura. Vamos olhar o enunciado e ver o que aconteceu, ó. Eles ficaram expostos ao sol, a uma temperatura de 35 graus Celsius. E Pedro percebeu que eles aumentaram de volume em 25% de seu volume inicial. Então o volume final desses balões é o volume inicial mais 25%, ou seja, 1,25% do volume inicial. Então, pessoal, os balões ao ar livre, à luz do sol, aumentaram de temperatura, aumentaram seu volume, provavelmente a sua pressão aumentou e eles podem ter estourado. Muito comum acontecer isso em festa, tá? Não é nada demais, não. Vamos relacionar as três variáveis de estado utilizando a equação uma equação que chama Lei Geral dos Gases Ideais. Ela é derivada da equação de Clapeyron. Ela vem da equação de Clapeyron. Ela pode ser escrita assim, P1V1 sobre T1 é pressão, volume e temperatura iniciais, né, no estado 1 do gás, que foi dado aqui, olha só os dados, igual a P2V2 sobre T2. Pressão 1, 1,1 ou 1,10 atm, tá aqui. Volume inicial V1, não precisa substituir, vou falar por que não precisa, daqui a pouco. Temperatura inicial, 20 graus Celsius mais 273, conversão para a escala Kelvin. Vai ser igual a P2, que é o que eu pretendo calcular. Esse exercício, se você olhar as opções com calma, você verá que ele lida com a ideia de pressão final, para ver se o balão estourou, né? A ideia é a seguinte, P2 vezes, olha só, o volume final V2, que é 25% maior do que V1. Então é 1,25 vezes V1. Cortando V1 com V1 e resolvendo essa equação, nós encontramos a pressão final igual a 0,93 atm. Vamos olhar aqui? Não tem. Pois é. Pessoal, essa pressão final não apareceu no enunciado do exercício. Portanto, a universidade anulou a questão. A questão foi anulada, pois não possui resposta correta. E é isso. Algumas vezes, raras vezes, isso aí acontece. Você se depara com a questão de prova, resolve a questão toda certinha, conceitualmente correto, mas ela não tem a resposta porque alguém digitou errado, por algum motivo qualquer, essa questão vai ser anulada. Coloquei aqui por um motivo didático. Queria mostrar a vocês
que a questão é boa, só que teve esse probleminha aí de não ter a resposta correta. Porém, isso não impede você de estudar o desenvolvimento da questão. O desenvolvimento da questão é, usando a lei geral dos gases, calcular a pressão final de um gás de acordo com o enunciado. Agora, recapitulando, atenção, ó, importante converter temperatura inicial e a temperatura final para a escala Kelvin, escala absoluta de temperaturas. Exercício número 3, PISME. Uma bola de futebol impermeável e murcha é mantida num ambiente hermeticamente fechado. O ar é extraído lentamente no ambiente até que a bola readquira sua forma esférica. Se o processo for isotérmico e se o ar puder ser tratado como um gás ideal, é correto afirmar que... Galera, inicialmente é bom você lembrar o seguinte, uma bola murcha, ela ainda contém ar dentro dela, mas um ar numa pressão, num volume, numa temperatura que essa bola parece murcha para nós, mas ali tem um pouco de ar. Agora, o ar ao redor dessa bola, se ele for extraído lentamente, entenda que interessante, o ar dentro da bola vai poder expandir. E essa bola pode voltar a ter um volume esférico, aquela forma esférica de bola que todo mundo conhece. Então você retirando o ar do entorno da bola, retirando o ar da sala, a bola vai expandir. O exercício falou que o processo é isotérmico. Um processo isotérmico acontece o seguinte, quando o volume aumenta, a pressão diminui. Então entenda bem, olha só, processo isotérmico, a bola vai aumentando de volume, com a temperatura constante. A pressão dentro da bola vai diminuindo. Então, à medida que essa bola vai ficando redonda de novo, o volume dela aumenta e a pressão do ar dentro dela diminui. A resposta é a letra A. A pressão do ar dentro da bola diminui. Número 4, PISME. Um gás ideal é submetido a vários processos, representados no diagrama pressão-volume da figura 1. No gráfico, as letras T1, T2 e T3 indicam processos cuja temperatura é constante. Escolha, entre as alternativas abaixo, qual representa uma sequência possível de processos AB, CD e E. Galera, olha só, de A para B, você observa que essa reta é horizontal. Essa reta horizontal mostra para nós que a pressão permanece constante entre A e B. A pressão constante corresponde a um processo chamado isobárico. Então nós já podemos, só olhando de A para B, pressão constante, escolhermos ou a letra C ou a letra E. Agora nós temos que continuar a nossa interpretação. Uma outra coisa, olha que interessante, que o exercício dá é T1, temperatura constante. Pode não parecer, tá? Mas essa curva aqui, ela é semelhante à curva do exercício número 1. É uma hipérbole, é uma curva que representa uma transformação isotérmica. Então nós temos um processo inicialmente isobárico, depois um processo isotérmico. Já pode ser a letra C, né? Isobárico e isotérmico. Porém, essas questões com muitos dados e muitas palavrinhas ali no enunciado, é bom a gente fazer toda, depois conferir tudo e depois marcar a opção sem erro. Processo CD. Olha só, essa é uma reta vertical. Ela mostra para nós que de C a DD, olha que interessante, a pressão diminuiu, mas o volume permaneceu constante. Então, CD é um processo isovolumétrico, também chamado de isocórico. D até E é uma transformação adiabática. Ela ocorre entre duas temperaturas, olha só, T2 e T3. De D até E, o gás sofre uma rápida expansão, aumento de volume, com uma diminuição de pressão, sem troca de calor. É uma transformação adiabática. Ou seja, de D até E, o gás tinha uma temperatura inicial T2, ele sofre essa expansão rápida, a temperatura diminui, cai para T3, e essa linha que não é uma reta, é uma curva, né, que liga D até E, ela apresenta para nós uma transformação adiabática. Então, olha só, isobárica, isotérmica, isocórica, adiabática.
Resposta letra C. Número 5, pisme. Um balão cheio de gás hélio, desses que as crianças ganham em parques de diversões, é solto e começa a subir na atmosfera. Sem considerar variação de temperatura, o que acontece com o balão enquanto sobe, com o volume do balão enquanto sobe? Galera, é o seguinte, à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. E esse balão ele vai se comportar de maneira similar àquela questão da bola murcha de futebol. Então, se o ambiente externo a esse balão diminui a pressão, a tendência é o aumento de volume do balão até o limite que ele vai estourar. Então, à medida que o balão sobe, a pressão atmosférica neste entorno do balão diminui, o volume do balão aumenta. O volume do balão aumenta porque existe uma diminuição na pressão exterior ao balão. Tem menos pressão mantendo o volume daquele balão estável. A pressão diminuiu, esse volume consegue aumentar. Resposta do exercício, letra C. O volume aumenta porque a pressão atmosférica diminui com a altitude. Então, quando você imaginar o entorno do balão caindo a pressão, a tendência do balão é aumentar de volume, sempre, até estourar. Número 6. Em 1666, o inglês Robert Boyle mostrou que, mantendo-se a temperatura constante, o volume de uma quantidade de gás diminui com o aumento da pressão. Isso aqui é importante, tá? Mantendo a temperatura constante, se aumentar a pressão sobre o gás, o volume do gás diminui. Esse efeito é observado por mergulhadores rotineiramente, uma vez que as bolhas de ar expelidas, quando eles se encontram submersos, mudam de tamanho à medida que sobem para a superfície. O mergulhador notou que certas bolhas com volume de 4 centímetros cúbicos estavam sendo desprendidas do fundo de um lago com 5 metros de profundidade. As bolhas eram originadas por gases liberados pela matéria orgânica em decomposição. Suponha que o gás na bolha possa ser considerado como um gás ideal e ignore a tensão superficial da água sobre a bolha. Letra A. Faça a conversão do volume inicial da bolha de centímetro cúbico para metro cúbico. Vou fazer primeiro a letra A e a letra B, tá? Qual a pressão em Newton por metro quadrado do gás dentro da bolha antes de se desprender e começar a subir? Suponha que seja igual à pressão da água em sua volta. Vamos lá. Pessoal, conversão do volume de centímetro cúbico para metro cúbico. Eu falo sempre isso. Use prefixo, é a maneira mais fácil. 4 centímetros cúbicos. Você pode fazer o uso do parênteses, 4 centímetros cúbicos. O prefixo C, centi, é 10 elevado a menos 2. Então, trocando a letra C de centi por 10 elevado a menos 2, você já substitui aqui, já aparece um metro. 10 a menos 2 metros. Tudo isso elevado ao cubo. Então, você tem 4 vezes, multiplica os expoentes, 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Uma coisinha dessa te dá uma letra aberta de uma questão do PISME, uma questão discursiva. Somente isso. Se você lembrasse disso no dia da prova, você acabou de ganhar uma questão discursiva na prova de física, pessoal. Aliás, uma parte de uma questão discursiva. Essa aqui é bem direta, mas tem gente que esquece. Agora, existem outras maneiras de converter, usando vírgula, casa decimal, etc. Não recomendo. Recomendo sempre a utilização de prefixo, tá? Prefixo C, 10 elevado a menos 2, significa a divisão de alguma coisa por 100, Centi, e é só resolver isso, tá? Letra B. Qual a pressão em Newton por metro quadrado do gás dentro da bolha antes de se desprender e começar a subir? Suponha que seja igual à pressão da água em sua volta. Para resolver isso, a universidade já deu a dica. É uma questão de hidrostática. Eu vou considerar o ponto B, tá, como se fosse o ponto onde a bolha está no fundo do lago. O ponto A, um ponto na superfície do lago. Então, lembrando a vocês o seguinte, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A, mais dGH, ou μGH, ou ρGH, densidade da água, vezes a gravidade do local, vezes a profundidade. Bom, isso tudo aqui é dado em algum ponto da prova, tá? Não precisa decorar densidade, nem gravidade, nada disso. A pressão na superfície
é a pressão atmosférica, em Newton por metro quadrado. 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado, também foi dado na prova, tá? Densidade da água, 10 ao cubo ou 1000 kg por metro cúbico. Aqui tem um errinho meu, tá? Pessoal, aqui você tem que colocar, ó, metro cúbico. Depois eu edito esse PowerPoint e coloco a unidade para vocês. Gravidade 10, profundidade 5. Resolvendo isso tudo, você tem que a pressão naquela profundidade é 1,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Então, pessoal, parei a gravação um pouco aqui e agora eu estou voltando porque eu editei, olha só, a unidade de densidade da água, tá? 1000 kg por metro cúbico. Isso aqui estava errado no PowerPoint anterior, viu? Coloquei para vocês o correto agora. Letra C. Suponha que a temperatura do lago seja a mesma ao longo da trajetória da bolha, que o lago e a bolha estejam em equilíbrio térmico e que a bolha suba sem se dividir. Qual é o volume da bolha imediatamente antes de atingir a superfície do lago? Então, galera, a bolha é solta lá do fundo do lago da matéria em decomposição. Ela possuía um determinado volume que nós calculamos lá na letra A, nas unidades do SI. Essa bolha vai subindo, subindo, subindo de B até A, e à medida que ela sobe, ela expande. Por quê? A pressão sobre ela diminui, o volume dela aumenta. Então, quando você tem uma transformação isotérmica, e o exercício fala isso, ó, temperatura do lago seja a mesma. Então, essa é uma isotérmica. De B até A, ou de A até B, tanto faz, você tem essa equação aqui para resolver. Essa equação diz o seguinte, PAVA igual a PBVB. Na dinâmica do exercício, digamos assim, de B para A, aqui existia um volume menor e uma pressão maior. Lá em A, você vai ter o contrário. Volume grande, pressão menor, tá? Substituindo aqui, ó, pressão atmosférica em A, 1 vezes 10 à quinta, Newton por metro quadrado. Volume A é o que eu quero. Pressão em B, 1,5 vezes 10 à quinta, Newton por metro quadrado. Calculamos na letra B. Volume em B, 4 vezes 10 elevado a menos 6. Resolvendo isso, eu encontro o volume em A, 6 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Só para lembrar, o volume A é na superfície. 6 vezes 10 é menos 6. Em B, eu calculei na letra A. Era menor do que isso, está aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, nós acertamos, presta atenção. A pressão de B para A diminuiu. O volume tem que aumentar. É uma transformação isotérmica. Está aqui em algum lugar aqui, ó. Temperatura do lago seja a mesma ao longo da trajetória. Então, continuando, ó, isotérmica. O volume A, que é na superfície, é maior do que o volume em B. Lá embaixo, a água comprime, mantendo esse volume menor. Letra D, desculpe. Sabendo que havia 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 mol de ar na bolha, determine a temperatura do lago em graus Celsius. Galera, aqui não tem jeito. Falou em mol, você lembra da equação de Clapeyron, PV igual a nRT, famosa equação que nós usamos na física e a química também usa bastante. Então, PV igual a nRT. Agora, onde é o fundo do lago, né? Eu considerei como ponto B. Então, tenho PB vezes VB, lá no fundo do lago, igual a N, número de mols, que foi dado aqui, não completa nem um mol, é muito menos do que um mol, vezes R, que é dado do enunciado em algum lugar da prova, tá? E temperatura em B na escala Kelvin. Não pode ser calculado aqui uma resposta direta na escala Celsius. Dessa equação vai sair uma resposta na escala Kelvin e depois eu vou converter para a escala Celsius. Então olha só, PB, pressão em B, 1,5 vezes 10 à quinta, dado lá de uma letra anterior. Volume em B, 4 vezes 10 elevado a menos 6, dado do enunciado. Tudo já em unidades do SI. Número de mols, dado aqui, 2,4 vezes 10 a menos 4. R, 8,3 joule por mol vezes Kelvin. Nas unidades do SI, é 8,3. Em outras unidades, é aquele valor anterior que eu já usei em outro exercício. Temperatura em B, que é o que o exercício pede. Temperatura no fundo do lago. Então, eu encontrei aqui, ó, temperatura no fundo do lago, 301 kelvins. Kelvins, tá?
Subtraindo 273, isso se transforma em 28 graus Celsius. Observem que o bom senso ajuda. A resposta é em Kelvin, mas o enunciado pediu em Celsius. Agora, você seria inocente de colocar 301 graus Celsius na temperatura de um lago? Não faz sentido, né? Então, encontrando esse número 301, é óbvio que você encontrou na escala Kelvin. Tá? Não existe lago com temperatura 301 graus Celsius e a água se mantendo digamos assim, no estado líquido. Então você subtrai 273 e encontra 28 graus Celsius, que é perfeitamente normal, uma temperatura muito comum para a água. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.